Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma News da Estúdio Fiscal. Para quem não sabe, para quem não conhece o que é a News, é um momento onde eu gravo um vídeo das duas principais notícias tributárias da semana e comento aqui com vocês para que todo mundo que acompanha esse mercado, que tem curiosidade, que é empresário, advogado, contador, enfim, que se interesse pelo assunto, esteja a par, esteja atualizado no que vem acontecendo aí no nosso cenário tributário atual. Então, hoje eu trouxe duas notícias importantíssimas, que tiveram um grande impacto aí na parte tributária. Uma trazendo um pouco da nova tese que foi julgada agora administrativa recentemente, e outra referente a um tópico que está pró-fisco e não pró-contribuinte, envolvendo a LGPD. Mas antes de eu falar essas notícias com vocês, vou reforçar aqui, quem não nos segue nas redes sociais, por favor, nos sigam no Instagram, lá tem muito conteúdo bacana, muito vídeo, informação, conteúdo e notícias. E também aqui no nosso canal do YouTube, que tem diversos vídeos, muito conteúdo abordando os principais pontos tributários e um pouco da rotina aqui da Estúdio Fiscal. Beleza? Então vamos lá. As duas principais notícias da semana. A primeira é a seguinte, saiu no Valor Econômico, diz o seguinte trecho. Tribunal nega crédito de PIS e COFINS sobre gastos com a LGPD. Para quem aí está antenado muito com a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, aonde aborda que uma das decisões reforma a sentença obtida pela rede de loja de roupas da TNG. Então foi isso, pessoal. O Tribunal Regional Federal ele negou que a TNG tomasse crédito dos gastos que ela teve com o LGPD e que ela tem com o LGPD para fins de tomada de crédito de PIS e COFINS. O que a TNG abordou? Que esses gastos de LGPD são impostos por lei, são impostos pela legislação. Sendo assim, é um insumo relevante e essencial para o seu negócio, porque ela obrigatoriamente tem que ter essa questão para proteger os dados dos seus clientes. E sendo assim, ela queria tomar crédito de insumo sobre esses gastos. E antes de eu falar da decisão, tem uma informação bem importante. Diz assim, em geral, pequenas e médias empresas têm desembolsado entre 50 e 800 mil reais por ano com a implantação de LGPD. E empresas de grande porte variam de 1 milhão a 5 milhões de reais. Então é um custo altíssimo com a LGPD que essas empresas vêm investindo. Porém, o que o voto argumentou contra essa questão? Diz o seguinte, que a lei da LGPD ela não impõe a impetrante, que no caso foi a TNG, expressamente a assunção de despesa, limitando-se a estabelecer normas gerais sobre o tratamento de dados pessoais. E ele complementa com o seguinte, que a implementação e manutenção de programa de proteção de dados, diante do ramo de atividade da empresa, não constitui insumo para fins de creditamento, e sim um custo operacional da empresa, ou seja, o ônus da atividade que realiza. Então o que ela diz? Não é um insumo para ela, mas sim um gasto que ela tem que ter, um custo que ela tem que ter para conseguir executar a sua operação de indústria e venda de vestuário. Então, essa é uma das decisões contrárias do Tribunal Regional Federal, abordando que gastos com LGPD as empresas não podem tomar crédito. Então, uma decisão polêmica aí, porque muitas empresas investem muito com LGPD, muito com proteção de dados, porque é impositivo legal, as empresas têm que ter, porém, o tribunal está dizendo que é um gasto, que é um custo referente a essa atividade, não um insumo que a empresa pode se apropriar de crédito, ou seja, não é essencial e relevante. Esse é um assunto de opinião própria, assim, que empresas gastam muito. Eu entendo que é relevante e é essencial para a atividade, porque é impositivo, as empresas têm que ter esses gastos, senão ela pode tomar sanções complicadas, multas, enfim, diante da sua atividade. Então, é sim, ao meu ver, relevante e é sim essencial para as empresas, então, na minha opinião, deveriam ser apropriados créditos. Essa é uma opinião pessoal, não tem nada a ver aqui com a notícia. Mas o entendimento do tribunal é o contrário, dizendo que é um custo da atividade, ou seja, tu tem que gastar aquilo ali, o problema é teu, podemos dizer assim, em resumo, né? Não sendo falando do modo grosseiro aqui. E a segunda notícia é positiva. STF, decisão sobre o imposto de renda e a contribuição social sobre a Selic vale a partir de 30 de setembro de 2021. Quem acionou na Justiça até dia 17 poderá restituir valores pagos nos últimos 5 anos ao ajuizamento da ação. Pessoal, o que quer dizer essa questão, tá? Quando as empresas elas acabam pagando impostos indevidamente,
elas recuperam esse valor, e quando elas recuperam esse valor, elas recuperam com juros Selic, com juros assim como quando tem que pagar um débito, tem que pagar com multas e juros, quando tu recebe um crédito, recebe ele atualizado via Selic. É um juros financeiro. E o que abordava? Que esses juros financeiros, eles acabavam entrando como receita financeira para a tributação do imposto de renda e contribuição social, e muitas empresas disseram que não pode ser um ganho financeiro porque eu estou recebendo de volta do fisco um valor que eu nem deveria ter pago. Então não teve um aumento de patrimônio, não teve um aumento do meu lucro. Então é algo à parte, é referente ao indébito tributário que eu acabei pagando. E a questão é a seguinte, e aqui que é muito impactante. Empresas que entraram com ação até dia 17/9, elas podem recuperar os últimos 5 anos. Quem entrou com ação depois do dia 17/9 não pode recuperar os últimos 5 anos. É só daquela data para frente, então que foi o que definiu o STF. Então, os magistrados ressalvam ainda que as ações ajuizadas até dia 17 de setembro, data de início do julgamento do mérito, e os fatos geradores anteriores a 30 de setembro, em relações aos quais não tenham havido ainda o pagamento de imposto de renda que se referem à tese de repercussão geral. Então, mais uma tese aí que vira administrativo. Tivemos a tese do século ano passado, agora tivemos a do Júlio Selic, e eu estou para dizer para vocês que esse ano a gente vai ter ainda muita tese jurídica virando administrativa. Então, vamos ficar atentos ainda mais com as teses filhotes. Beleza? Então, as duas notícias mais impactantes da semana, uma envolvendo a LGPD, que o Tribunal Regional Federal negou a tomada de crédito de gasto pela LGPD como insumo, e a outra, então, que o STF deu a decisão do Juros Selic que não entra mais na base a partir de setembro de 2021, 30 de setembro de 2021. Beleza? Vou reforçar, quem não segue nosso canal, segue, ativa o sino, tem muito conteúdo bacana, volta em vídeos anteriores, aí tem muita notícia também, que eu já abordei, que ainda não se concretizou, mas que é importante a gente prever o futuro, o que vai acontecer. Valeu, grande abraço e até semana que vem com mais um vídeo no nosso canal.